Salve, salve pessoal, bem-vindos ao podcast O Caminho com o Dr. Silvio Paulo Júnior. Eu sou o host do podcast, o Silvio. Hoje eu trago uma grande amiga minha, uma das médicas mais competentes que eu conheço, a doutora Anelisa Sena. É médica, clínica, gastroenterologista. A gente vai conversar um pouquinho como foi o caminho dela até virar gastroenterologista e vamos aprender um pouco sobre a saúde intestinal, que não deixa de ser sobre saúde global da mesma forma. Anelisa, bem-vinda, uma honra ter você por aqui. E conta um pouquinho pra gente do seu caminho. Como é que você chegou até gastroenterologia, de onde você é, seu começo de vida. Conta um pouquinho pra gente. Primeiro de tudo, obrigada por ter me convidado, é uma honra enorme. Você também é um dos médicos mais competentes que eu conheço. Para mim é uma honra ser sua colega de plantão, da gente ter a nossa vivência lá no hospital. E, além de tudo, você é uma pessoa muito maravilhosa, né? Você é uma pessoa que é uma unanimidade no nosso hospital. Todo mundo aí te tem em muitos bons olhos. Então, para mim é uma honra. Obrigada. Obrigado. O meu caminho, como que eu cheguei até aqui, primeiro de tudo, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca. Já tem gente dizendo que eu perdi meu sotaque, mas acho que ainda tá por aqui. Então, nascida, criada, morei lá a vida toda e fiz escola. Quando eu tava na escola, eu não sabia direito ainda o que eu ia fazer, mas meu pai ficava aqui, né? Meu pai é engenheiro, não tem nada a ver com medicina, mas ele já ficava aqui no meu ouvido, falando que medicina era uma excelente profissão para mulher, porque conseguia ter uma certa independência. E era uma questão bem logística, assim, bem coisa de pessoa de exatas ali tomando uma decisão para a vida da filha. Aquilo foi ficando na minha cabeça, fui abrindo minha cabeça para medicina. No final das contas, prestei vestibular e, assim, eu até falo pro meu pai, foi uma pressão que, graças a Deus, deu certo, porque eu adorei. Entrei na faculdade Souza Marques, no Rio de Janeiro mesmo. Fiz os 6 anos da faculdade. E já ao longo da faculdade, eu já sabia que eu gostava de clínica médica. Eu sabia que a gente roda em todos os estágios, né? Cirurgia, GO, pediatria. Eu achava tudo legal, mas a clínica médica, aquela parte ali da investigação, daquele modo meio detetive que a gente ativa, era a parte que mais me pegava. Então, eu já sabia que eu ia fazer alguma coisa relacionada com clínica. E aí, no 3º, 4º ano, a gente começou a ter gastro. E eu lembro que eu comecei a tirar 10, assim, em todas as provas. E eu tava com uma facilidade para aquele tema que eu não tinha tido com as outras disciplinas. Eu olhei e falei, foi uma coisa meio... Não sei, foi meio racional. Ali eu falei, então acho que tudo bem. E eu gostava muito dos meus professores da gastro. Eu acho que isso fez muita diferença. Eram pessoas que eu admirava muito, são pessoas de referências aí hoje no Brasil, na gastro. Então, acho que foi uma coisa, aquele mosquitinho que vai te falando aqui. E aí, fiz clínica médica. Na hora que eu fui prestar a prova de residência, eu já tinha 2 amigas que estavam em São Paulo, que uma estava fazendo clínica no HC, outra na Unifesp. E elas estavam falando para mim como estava diferente o mercado de São Paulo do Rio de Janeiro, que valeria muito a pena eu, pelo menos, abrir minha cabeça. Porque quando você tá lá no Rio de Janeiro, né, você tá vivendo aí aquela vida que, óbvio que vida de faculdade é sempre muito corrido, mas tinha aquela praia... Biscoito Globo no fim de semana, né? Tinha aquele mate com biscoito Globo no final de semana. Eu não considerava nem um pouco largar aquilo. Mas elas começaram ali a falar um pouquinho no meu ouvido, então eu decidi prestar a prova de residência aqui para São Paulo. Passei para Santa Casa, para clínica médica, e resolvi encarar o desafio, vim na cara e na coragem, e eu acho que foi a melhor decisão que eu já tomei, assim, foi muito bom. A residência da clínica da Santa Casa te dá um preparo prático muito, muito grande. É o maior pronto-socorro da América Latina, né? Então, a gente vê de tudo lá e eu sinto que foi, assim, um salto exponencial de conhecimento que eu tive aí nesses 2 anos. E aí, nesses 2 anos, você termina aquela residência esgotada, né? Eu não conseguia considerar já emendar no R+. Aí eu fiquei 2 anos trabalhando entre a clínica e a gastro e pensando se eu realmente ia querer fazer gastro mesmo ou não. E, na verdade, veio a pandemia de Covid e enquanto a gente estava lá só atendendo a mesma coisa o tempo todo, eu só pensava, não, realmente, eu preciso fazer uma sub, quero ver outra coisa diferente de Covid. E aí decidi que ia ser gastro mesmo, entrei para gastro na Santa Casa mesmo. É uma residência muito forte em doença inflamatória intestinal, nessa parte de intestino, que da gastro é a parte que eu mais gosto. E aí foi isso. Eu terminei agora no final de 2023, no início de 2023 a residência. E eu acho que a residência deu uma base muito boa, assim, até para você
pensar em consultório, meus chefes foram muito presentes ao longo da residência, você vê muito doente grave, muito doente com caso interessante e muito do básico também, então foi muito bom para mim. E agora eu tô fazendo uma especialização de doença inflamatória intestinal na Santa Casa também. E fazendo meu consultório, trabalhando no pronto-socorro e, enfim, a vida vai acontecendo, né? Que legal. Deixa eu te perguntar, dentro da gastro, talvez, eu acho que gastro é aquela especialidade do ame ou odeie, né? Tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta nada. E talvez porque tem uma multiplicidade de sintomas e várias manifestações clínicas por diversos cenários. O que talvez a gente sempre pensa em gastro, a gente lembra de estômago instantaneamente, né? E assim sendo, a gente começa a pensar dor de estômago, gastrite e tudo mais. Talvez seja uma das queixas mais frequentes que a gente vê de um paciente sinto dor no estômago, sinto refluxo. E essa doença tem uma prevalência relativamente importante e muitas vezes se simplifica ela a simplesmente tomar um remedinho, um Prazol da vida. Só que é um pouco mais complexo, né? Conta um pouquinho pra gente como é que eu vou pensar se um paciente tem isso, como é que eu vou dar esse diagnóstico e como é que eu vou instituir terapia para esse paciente. Como é que você vê isso aí na prática clínica? A gastrite é uma doença que, na verdade, é um diagnóstico de patologia, né? É um diagnóstico histológico, gastrite, né? Quando a gente muitas vezes está falando dessa dor de estômago, que o paciente já chega falando, não, eu tenho gastrite, muitas vezes isso abre um leque imenso de outros diagnósticos diferenciais que a gente pode ter. Então, muitas vezes o paciente chega para você falando que ele tem gastrite, quando você pesquisa muito bem, na verdade, é uma azia, é uma regurgitação, então a gente pensa mais em doença do refluxo, ou então se ele tem uma queixa referida mesmo de dor na boca do estômago, seja em jejum, seja quando ele come, o nome disso é dispepsia, né? E aí a gente, dentro dessa queixa de dispepsia, a gente precisa realmente considerar. É inflamação mesmo das células do estômago por um excesso de ácido, um diagnóstico que a gente escuta muito, né? Eu tenho gastrite nervosa. Essa gastrite nervosa é a famosa dispepsia funcional, né? Que é uma condição funcional do seu estômago, que a gente faz o tratamento da gastrite, esse paciente ou tem uma melhora parcial, ou ele não melhora, ou a gente faz os exames estão normais, mas ele tem aquela queixa de dor. Então, a partir daí, a gente começa o nosso raciocínio clínico. E aí, muitas vezes a gente consegue ir encontrando outros diagnósticos diferenciais também. Às vezes aquela dor na boca do estômago, na verdade era uma pancreatite crônica, que o paciente tinha aquela dor na mesma região, um cálculo na vesícula que pudesse estar gerando uma cólica biliar, gerando aquela dor. E a partir daí a gente abre o nosso leque. Mas se a gente vê que o paciente tem realmente essa queixa de dispepsia, nesse primeiro momento não é obrigatório já começar fazendo uma endoscopia, por exemplo. A gente vai colher a história clínica, ver se tem algum outro diagnóstico diferencial no radar. Se tiver, vamos fazer exame. Se é só dor no estômago, tem sinal de alerta? Quais são? Tem mais de 60 anos, tem algum sangramento gastrointestinal, está perdendo peso, tem uma anemia no seu exame de sangue, está ficando com muita inapetência, não consegue comer, tem histórico de câncer na família? Não. Então, a gente pode, por exemplo, já começar com alguma terapia de supressão ácida, que poderia ser os inibidores de bomba de próton, né, que são os famosos prazóis, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, enfim. Ou então, a gente hoje no mercado tem até a vonoprazana, que é uma novidade, que é um bloqueador competitivo de potássio, que seria uma boa opção também. Fizemos 8 semanas de tratamento, esse paciente não melhorou. Se você ainda não tinha feito endoscopia, vá fazer e vá investigar H. pylori, que muitas vezes a gente tem essas dispepsias refratárias e a gente encontra um H. pylori positivo, a gente trata o H. pylori e o paciente melhora. Ou então, se tem H. pylori negativo, endoscopia normal, considerar um possível diagnóstico aí de dispepsia funcional, que muitas vezes é multifatorial. Às vezes a gente tem questões de ansiedade associadas, de estresse, ou então fatores alimentares. Às vezes o paciente tem uma alimentação muito inadequada,
E com isso a gente vai construindo aí o diagnóstico em volta da gastrite, mas realmente é uma situação muito prevalente, a gente pega muito, inclusive em serviço de urgência, emergência, paciente que vem com essa queixa, a gente orienta que ele passe num especialista e ele simplesmente melhora aí depois da medicação sintomática e aí ele segue viagem, nunca mais procura e aí acaba virando aquela situação de uma vida toda usando um omeprazol da vida de forma errada, sem nunca procurar realmente a causa. Certo. E nesse cenário, hoje existe uma demonização muito grande dos prazóis da vida, mas eu acho que ele cabe, do ponto de vista terapêutico, muito bem, quando muito bem indicado, né? Existe algum deles que você considera, ou por literatura, ou por prática clínica, de tato clínico, que você fala assim, eu gosto um pouco mais desse do que dos outros, ou por tempo de efeito, início de tempo de ação, alguma coisa nesse sentido? Com relação à preferência entre os inibidores de bomba de próton, né, os IBPs, vou falar assim, a gente já sabe que o desfecho final deles é muito semelhante. Então, independente se eu escolher um omeprazol, ou um rabeprazol, um lansoprazol, o final vai provavelmente todos terem a mesma mucosa cicatrizada. Então, é muito mais ou uma questão de custo, porque a gente tem um omeprazol disponível, por exemplo, num posto de saúde e uma caixa de um dexlansoprazol podendo custar aí mais de R$200. Então, tem uma questão de custo associada. Por exemplo, o omeprazol e o esomeprazol, eles são remédios que vão muito bem, por exemplo, em jejum. A gente precisa ali daqueles 30 a 60 minutos antes da refeição. Medicamentos como talvez o dexlansoprazol e o rabeprazol, talvez não haja essa necessidade, apesar de eu sempre orientar. O tempo de ação, se você for olhar ali o início, é tudo muito parecido. Alguns começam a agir em meia hora, outros começam a agir em 2 horas. Então, na prática clínica, eu acabo me guiando mais por uma questão de preferência do paciente e do preço, porque o desfecho final não faz tanta diferença assim. Um remédio que faz muita diferença é a vonoprazana, que não chega a ser um inibidor de bomba de próton, né? Que é essa classe nova dos PCABs. E ele já tem um início de ação imediato. Então, como o IBP, ele às vezes demora quase 7 dias para atingir, assim, fazer nível, né, no seu sangue, conseguir começar a atingir o tempo de ação, o pico de ação máximo dele. A vonoprazana, por exemplo, isso já acontece no mesmo dia. Ela não é obrigatório o jejum e ela é mais fácil de fazer o desmame. Então, se o meu paciente ele tem essa disponibilidade financeira, muitas vezes eu acabo até colocando como primeira terapia, que muitas vezes na prática a gente vê que a vonoprazana ela entra só quando o paciente está refratário ao IBP. Como eu acho um remédio muito prático, muito seguro, pouco efeito colateral, eu acabo preferindo ele também nessa situação. O custo é muito mais alto, assim? Então, não, na verdade. Assim, se você for comparar com uma caixa de um esomeprazol de marca, de um dexlansoprazol de marca, ele às vezes acaba até sendo um pouco mais barato. É porque ele ainda não tem o genérico, né? Entendi. Então, por isso que às vezes não tem aquela opção de você comparar vários laboratórios e escolher o mais barato. Mas se você for pegar os IBPs mais caros do mercado, ele está num preço muito semelhante ou às vezes até um pouco menor. Perfeito, perfeito. Eu aprendi com vocês isso também. Eu não sabia nos últimos 2 anos aí que vocês me ensinaram sobre a vonoprazana. E muito importante, talvez, hábito para isso. E muitas vezes a gente acaba vendo isso como manifestação de alguma outra coisa, né? O paciente dormindo mal, estressado pra caramba, aumenta o consumo de cafeína para ficar acordado, usa bebida alcoólica como relaxamento. Sim. E eu acho que um dos órgãos que começa a manifestar isso de uma forma mais chata, mais cedo, é o intestino, né? Sim. O que eu posso orientar de medida dietética para esses pacientes que estão com um sintoma desconfortável aqui, descobri que não tem paranauê nenhum, até fiz uma endoscopia ali, mas o que a gente pode orientar no consultório para esse paciente? Ou até no pronto-socorro também, né? Sim, o que a gente mais vê em paciente que tem queixa dispéptica, seja uma úlcera, seja uma gastrite, seja uma doença do refluxo, a maioria deles tem em comum alguns hábitos ali de comportamento que não são tão benéficos assim. Então, primeira coisa, a gente já sabe que a obesidade aumenta, por exemplo, a pressão intraabdominal.
Isso seria uma das primeiras orientações que a gente poderia dar para um paciente, por exemplo, que está com sobrepeso e obesidade. Se esse paciente perder de 5 a 10%, que seja, do peso corporal dele, a gente já percebe melhora dos sintomas de refluxo, de dispepsia. Cessação do tabagismo. A gente já sabe que o cigarro, por exemplo, ele relaxa o esfíncter esofagiano inferior, favorecendo o sintoma de refluxo, de regurgitação. Então, se esse paciente conseguisse parar de fumar, também seria excelente aí, pensando a longo prazo, para ele evitar de ficar sempre fazendo recidiva desses sintomas. Mudança da parte mais de alimentação. Então, evitar alimentos gatilhos. Isso, às vezes, o paciente, ele não aceita isso muito bem. Por quê? Hoje a gente tem uma alimentação, hoje que eu digo, a gente, o brasileiro, né? O mundo mais ocidental. A gente tem uma alimentação que a gente come muito ultraprocessado, muito alimento gorduroso, muita fritura, grandes porções. E muitas vezes eu vejo o paciente, ele vem no meu consultório e ele fala assim, eu tenho muito sintoma quando eu como uma feijoada, quando eu vou e eu como uma pizza, quando eu como batata frita. E ele começa a descrever vários alimentos, assim, extremamente gordurosos. Eu falo, mas se você come tudo direitinho, numa semana que você come comida normal, não tô falando de frango com salada, numa semana que você come normal, de segunda a sexta, pelo menos, você fica bem? Ah, não, eu fico bem. Então, quando a gente percebe, assim, se a gente retirar esses alimentos gatilho na dieta desse paciente, ele já tem uma melhora muito importante, sendo os principais alimentos gatilho para essas queixas dispépticas são as bebidas gaseificadas, álcool, o cigarro, comida muito apimentada, gordurosa e às vezes leite, chocolate, comida rica em açúcar refinado também pode ser. Então, orientar, ver se ele tem sintoma com esses alimentos, se tiver, retirar. Tem paciente que fala, não, eu fico ótimo com café. Tudo bem, então você não precisa mexer no café desse paciente. Outra questão é evitar, por exemplo, ingerir muito líquido junto da refeição. Isso não só para quem tem refluxo, mas até para quem tem queixa dispéptica, isso também aumenta muito a pressão dentro do estômago. E você acaba podendo aumentar a secreção ácida numa situação dessa. Outra coisa, a gente precisa lembrar de mastigar bem os alimentos e comer devagar. Porque se você for pensar, a gente não consegue esvaziar o nosso estômago se os alimentos que estão chegando lá são desse tamanho. Então, se a gente não consegue, por exemplo, mastigar direito um pedaço de carne, quando esse pedaço de carne chega no nosso estômago, eu preciso, talvez, do dobro, do triplo de ácido, que para eu simplesmente degradar esse alimento e ele seguir viagem pelo meu trato gastrointestinal, do que se eu tivesse mastigado ele direito. Eu ia precisar de muito menos ácido para ele seguir, para ele fazer a minha digestão. Então, isso também é uma questão que a gente precisa orientar muito bem. O paciente comer com calma, não comer rápido, mastigar bem os alimentos. Essas todas são orientações básicas e é o mais difícil, assim. O paciente, ele está muito disposto a tomar remédio, muito. Ele pode ficar a vida toda com o omeprazol lá na prescrição dele. Mas quando você pede para ele mudar algumas coisas na alimentação, parece que é mais difícil do que pedir para ele gastar R$200 por mês num remédio, assim. É uma coisa que eu percebo demais. E dá uma certa angústia, assim, às vezes, durante o tratamento, né? A prescrição médica, ela acaba tendo uma adesão muito melhor do que até a prescrição habitual do médico, né? E muitas vezes a gente consegue fazer hoje a medicina privada, que a gente atende o paciente com calma, demora um tempão, mas na medicina real, que muita gente acaba sendo obrigada a fazer por diversos motivos, não é o caso aqui, a pessoa tem 10 minutos para atender o paciente, né? Então, essa orientação que você deu muito bem aqui, imagina, o cara não vai ter o tempo para isso. Então, vira talvez uma coisa de prevalência muito grande. Situação sob estresse muito grande, isso pode acontecer também, eu imagino, né? O intestino tem alguma relação com o estresse? Eu lembro quando eu fui fazer vestibular, meu intestino soltou. Então, eu pressuponho que sim, mas eu acho que a fila do banheiro pré-prova de residência e pré-prova de vestibular é a maior fila do Brasil, né? Sim, a gente hoje consegue saber que no nosso trato gastrointestinal como um todo, esôfago, estômago e principalmente o nosso intestino, é uma região diretamente conectada com o nosso cérebro, né? Tanto que hoje a gente fala que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Nós temos um eixo de conexão direta, né, chamado eixo cérebro-intestino, em que a gente tem neurotransmissores, vias neurais diretas ligando um ao outro. Então, faz muito sentido pensar que situações de estresse, depressão, ansiedade piorem muito a sua saúde intestinal e vice-versa, que é uma coisa muito interessante hoje que a gente já sabe. Então, por exemplo,
Você assistiu aquele documentário Super Size Me? Daquele... Assisti. Muito antigo, né? Que ele fica comendo fast food, exato, por eu não sei quanto tempo que ele fica, mas ele ganha muitos quilos e você vê como ele tá deprimido no final desse documentário. Ele tá extremamente deprimido. Porque é isso, quanto pior tá a nossa microbiota, quanto pior tá a nossa saúde intestinal, a qualidade da comida que a gente come também, isso também faz uma outra via de transmissão para o nosso cérebro. Então, é racional a gente pensar que quanto pior a gente se alimenta, pior pode ficar questões de saúde mental, por exemplo. A gente pode ter uma piora da ansiedade, piora da depressão, piora de quadros de estresse. Isso também faz muito sentido. Porque a nossa microbiota como um todo, ela é totalmente dependente do que a gente come. Tem diversos mecanismos de ação que vão agir na nossa microbiota. Ela vem sendo construída desde que a gente nasceu, basicamente, até a via de parto, por exemplo, que a gente teve. Então, se foi um parto cesárea, parto normal, se foi aleitamento materno, se a gente usou fórmula na infância, muito antibiótico ou não, se durante a infância a gente foi exposto à sujeira mesmo, né? Ou foi uma criança que usou diversos remédios, isso tudo vai moldando a nossa microbiota, só que agora que a gente chegou na idade adulta, isso tudo já passou, assim, a gente já ganhou essa herança, então isso anda com a gente, mas hoje o que a gente pode fazer é muito relacionado à qualidade da nossa alimentação também, a qualidade do que a gente coloca para dentro. E também a qualidade da nossa alimentação vai mudando também todo o nosso padrão de microbiota desses micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino. Para você ter uma noção, dentro do nosso intestino a gente tem mais de 1 trilhão, tem descrições até de 10 trilhões de micro-organismos vivendo no nosso cólon, por exemplo. A gente tem às vezes mais micro-organismo morando no nosso intestino do que célula no nosso corpo. Então você vê que é um outro órgão metabólico ali agindo. Então, o que a gente consegue entender disso? Quanto mais variado for o nosso padrão alimentar, mais diversidade de microbiota a gente tem e mais saudável a gente tem esse nosso intestino, porque a gente tem mais variedade de bactéria boa agindo ali na região. A gente tem bactéria ruim, claro, isso faz parte da nossa floresta, do nosso equilíbrio perfeito, mas a gente tem que se preocupar em sempre manter uma boa diversidade. E essa microbiota saudável, ela age ajudando a produzir serotonina, que 90%, por exemplo, da nossa serotonina do corpo é produzida no nosso intestino. Então, isso também seria, a nossa alimentação conseguiria influenciar diretamente até nesse tipo de hormônio do nosso corpo, nesse tipo de neurotransmissor. Então, isso também teria uma resposta muito interessante em quadros de estresse, ansiedade e depressão. Que legal você ter falado isso, até porque muitas vezes a gente vê raciocínios simplistas para tentar resolver esse processo, né? A ideia de, então eu vou ali, vou receber essa forma de probiótico aqui e todo esse problema está resolvido. E qual que você acha que seria o certo? Encaminhar para o nutricionista pertinente ou dar uma fórmula de probiótico? O que você acha? Óbvio que nada na vida são extremos, né? Mas o que seria, por essa lógica, mais funcionante ali para essa situação, por exemplo? Eu acho que você, como eu, assim, quem nunca pegou uma receita com 3, 4 páginas e no final tem aquela fórmula manipulada com 15 tipos diferentes de probiótico, né? Vamos lembrar que o probiótico é um micro-organismo, né? É aquela bactéria que vive dentro do nosso intestino. Mas é um pouco difícil pensar que aquela fórmula manipulada em alguma farmácia de manipulação consiga ser semelhante ao que a gente tem realmente dentro do nosso intestino. E eu gosto de usar a analogia da floresta, né? Então, vamos pensar que o nosso trato gastrointestinal, ele é uma floresta. A gente tem diversos micro-organismos, nós temos bactérias, a gente tem vírus, a gente tem fungos e principalmente bactérias boas, bactérias ruins, todo mundo vivendo numa perfeita harmonia. Vamos supor que você teve, e isso é a sua floresta. Vamos supor que você tem numa floresta um incêndio que acabou deixando aquela terra totalmente arrasada, cheia de destroços. Faz sentido eu já chegar querendo reconstruir essa floresta, botando
adubo, semente, várias sementes de várias árvores lá, sem eu limpar aquele solo, sem eu me preocupar em recuperar aquele solo, não faz sentido nenhum. Eu primeiro preciso resolver aquele problema daquele solo que ficou destruído para depois eu pensar de colocar alguma coisa por cima. O conceito pra gente é a mesma coisa. Quando a gente pensa nesse cenário de floresta destruída no nosso intestino, eu tô pensando num cenário de disbiose. O que é disbiose? É quando eu tenho um desbalanço desse equilíbrio perfeito dos meus micro-organismos. Então, alguma coisa aconteceu no meu intestino que ou eu tive um aumento de bactérias ruins além das bactérias boas, eu tive, né, esse saldo aí negativo acontecendo, eu tô com micro-organismos que não têm uma ação intestinal tão boa para mim se proliferando lá dentro. E agora, por que isso aconteceu? Pode ser por diversos motivos. Sua qualidade alimentar piorou? Você está muito estressado? Você não está dormindo? Você dorme 3, 4 horas por noite? Está usando muito remédio ou anti-inflamatórios? Ou começou alguma terapia indicada mesmo? Às vezes algum antidepressivo que seja, algum remédio que teve uma ação ali no local, precisou usar antibiótico porque teve uma pneumonia que acabou gerando essa disbiose. Qualquer que seja a causa, agora que eu tô diante desse problema dessa disbiose, qual é a primeira coisa que eu preciso pensar em fazer? Comer bem. Eu preciso pensar em que eu preciso que as minhas bactérias que restaram, as minhas bactérias boas que estão lá, elas precisam de comida. Porque senão o que acaba acontecendo? Se eu tenho uma população maior de bactérias ruins que ficou ali, e eu só tô colocando comida ultraprocessada para dentro, uma comida ultraprocessada, uma comida rica em açúcar refinado, ela alimenta quem? Ela alimenta a bactéria ruim. A minha bactéria boa nessa hora tá morrendo de fome, e eu tenho já poucas. Ela tá lá morrendo de fome, quem que ela começa a comer? Ela começa a comer a minha camada de muco, que reveste o meu intestino. Então, ela vai degradando toda aquela barreira de proteção que você tinha no seu intestino. Então, a parede do seu intestino, que era cheia de camadas de proteção com muco, aquelas tight junctions, que são as células que se mantêm bem apertadinhas, pensando como se fosse um telhado de uma casa, que a sua telha tá bem certinha para não chover dentro da sua casa, para entrar para sua corrente sanguínea. É a mesma coisa. Se as minhas bactérias começam a comer toda essa minha camada de proteção porque elas estão morrendo de fome, eu perco a minha camada de muco, as minhas tight junctions ficam mais frouxas, e com isso, toxinas que passariam direto, elas começam a entrar por essa telha e vira uma goteira para dentro da sua corrente sanguínea. Essas toxinas vão entrando e eu vou retroalimentando um ambiente ali totalmente ruim, ok? Então, quando eu penso, então preciso resolver isso daqui, o que eu faço? Vamos comer fibra. De verdade, assim, a minha bactéria boa come fibra, que é o que a gente chama de prebiótico, né? Prebiótico é a comida do probiótico, é a comida do micro-organismo. Então, vamos comer, vamos beber água, 35 ml, de 30 a 35 ml por quilo de água por dia, vamos comer fibra, de 25 a 30 gramas de fibra por dia. Vamos começar a arrumar a casa. Vai dormir, vai descansar. Se você está usando algum remédio que está prejudicando sua saúde intestinal, vamos pensar em suspender essa medicação, se possível. Vamos fazer atividade física regular. E isso é muito mais eficiente para você do que pensar em gastar R$500 numa fórmula cheia de manipulados probióticos, porque a maior probabilidade é que eles cheguem lá e não consigam resolver aquela situação, ou pior, ele chega lá, são probióticos de cepas que você nem tinha ali no seu intestino, e eles não têm muito o que fazer ali, eles começam a fermentar, e você piora da distensão e da dor abdominal. Entendi. Então, a gente talvez está falando aí também sobre hábito ali. Interessante que quando a gente falou do estômago tá lá embaixo, o hábito tem alguma influência de forma muito importante nisso, e às vezes a gente tem até uma confluência com prevenção de fatores de risco do ponto de vista cardiovascular, até puxando para o meu lado nesse cenário aqui. O que a gente acaba muito vendo na nossa prática clínica, até porque são sintomas desconfortáveis, muita gente querer a bala de prata para isso, né? Vou tomar isso aqui, vou resolver esse problema, mas não querer olhar para dentro e tentar resolver essas coisas que são difíceis também, né? Esses pacientes acabam passando marcador inflamatório, low-grade inflammation, começa a acontecer tudo isso por causa dessa alimentação ruim, e isso acaba gerando um pouco mais de fome, pior de resistência insulínica, você começa buscando alimento pior, então vira um ciclo vicioso para o próprio paciente que acaba não sendo interessante, né? Você falou uma coisa interessante que eu acho que a gente sempre fica
na dúvida nesses casos, desses pacientes, hoje a gente tem estratégias validadas para perda de peso com segurança cardiovascular e tudo mais. São os análogos de LP1, estão bem na moda falar sobre isso. E a gente tem, por um lado, a perda de peso dos pacientes, que eles vão perder peso, então talvez 5, 10, até mais por cento de perda de peso pode ajudar na questão gastro, mas acaba fazendo uma gastroparesia, o intestino fica um pouco mais paradinho, né? E a gente acaba vendo alguns pacientes com sintomas por isso. Sim. Como é que a gente lida com esses pacientes na prática clínica, acaba buscando um gastro para ajudar nesse cenário? O que a gente pode fazer para tentar atenuar um pouco o efeito colateral e tentar ajustar nesse cenário? O que você me sugere a gente pensar em fazer nessas estratégias? Sim, inclusive eu acho que a gente tem alguns pacientes em comum que Sim. têm, né, efeitos colaterais dos análogos, mas eu sou sempre a favor de tentar fazer o meu melhor para talvez a gente não precisar suspender aquela medicação, porque é uma medicação muito boa, muito segura, muito eficiente, muitas vezes o paciente está realmente respondendo super bem e é muito triste precisar suspender por causa de ou uma constipação, enfim. O que são os principais efeitos colaterais? Com certeza, constipação intestinal. Então, ao você diminuir todo o trânsito do trato gastrointestinal, é inevitável que você possa realmente ter uma diminuição ali da frequência de evacuação. E muitos pacientes ficam muito sintomáticos com isso. Outra coisa, muita náusea. Náusea, tem paciente que até acaba chegando até alguns episódios de vômito. Refluxo pode piorar bastante. E como um efeito colateral aí um pouco mais sério, a gente tem as pancreatites agudas, mas que são aí um capítulo à parte. Para esse paciente que está evoluindo com esse quadro, vamos supor que ele tenha uma queixa de doença piorou do refluxo, está tendo muita regurgitação, muita azia. A minha sugestão para esse paciente é fracionar mais a dieta. Então, ao invés de ele fazer aquele prato que ele faria na hora do almoço, às vezes o paciente faz 2 refeições no dia, né? Ele só almoça e ele só janta. Então, reforçar para esse paciente que é melhor que ele faça café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar em pequenas porções do que ele comer tudo de uma vez só, porque ele tem muito mais chances de ter refluxo. Para o paciente que tem muita náusea, talvez adequar qual é o alimento que ele está comendo, porque às vezes ele se sente um pouco validado para fazer algumas escolhas alimentares gordurosas. Perfeito. Ou com açúcar refinado, porque já que ele está comendo pouco, não tem problema que ele almoce uma barra de chocolate. Ele come o que é gostoso, né? E aí, quando você vê, ele está comendo uma alimentação super gordurosa, e aí é óbvio que ele pode ter uma chance maior de ter náusea. Então, orientar aí que, apesar dele estar indo super bem na perda de peso, a alimentação tem que ser saudável. E com relação à constipação, que ele coloque mais água. Eu sei que às vezes é difícil, né? Porque a pessoa está ali se sentindo muito saciada ao longo do dia, mas tentar reforçar. E com relação à fibra, também é uma orientação que a gente precisa dar. Também não é porque ele não está... que ele está emagrecendo que ele tem que deixar o legume, a folha de lado, né? A fruta. Então, e às vezes até ligar para a Nutri mesmo, né? Ligar para a Nutri e reforçar. Olha, tem como você caprichar. Elas, com certeza, eles, né? Sempre acabam se preocupando demais aí com a prescrição de fibra, isso é maravilhoso. Mas aí, falar isso para o paciente também, reforçar isso com ele. E só com essas orientações, muitas vezes a gente já resolve. Já responde muito bem, né? De vez em quando, a gente acaba precisando fazer alguma terapia medicamentosa junto. Já precisei entrar com inibidor de bomba de próton para queixa dispéptica de paciente usando, por exemplo, Ozempic. Ou então precisar entrar de vez em quando com algum remédio para melhorar a constipação para paciente que também está usando e tudo bem. Eu acho que o benefício supera o risco nessa situação, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. A gente vê muito, eu prescrevo bastante, eu vejo muito na prática, que o dia de passar mal é no domingo ou na segunda, após um fim de semana, assim, né? Obviamente, quando você faz um incremento de dose, o paciente se sente um pouquinho, mas aí ele vai numa churrascaria, vai comer um japonês no fim de semana, e aí ele come bastante gordura e proteína, que diminui mais ainda a questão de trânsito intestinal, e aí eles passam mal por causa disso. Então, essas orientações, até na hora a gente prescrever, eu acho que tem que estar super pertinente para isso, para não passar batido. E você falou da fibra... Ele para o remédio por causa disso, né? Porque também não imaginava que isso poderia acontecer. Sim. E tem paciente que foge do remédio para conseguir continuar comendo errado no momento certo. Tem várias manifestações super interessantes. Eu uso muito psyllium na prática clínica, não sei se você costuma usar. Eu gosto porque cai colesterol e tudo, então eu adoro cair colesterol dos pacientes. Eu acho que junto lá com creme
Cicré. Aqui, eu acho que é uma coisa que pode ser boa pra esse cenário. Eu sou fãzaço de Psyllium. Não era, fui convencido. Fui convencido. Né? Uma amiga minha que é médica do esporte falou, não, usa. Eu falei, por quê? Ela falou, não, pera, vou te mandar um trabalho. Eu li o trabalho, fui convencido. Comecei a pôr na prática clínica. Ainda falando sobre as questões metabólicas que a gente tem, a gente acaba vendo que muitas vezes a gente associa o paciente estar acima do peso simplesmente com a gordura subcutânea, que é aquela gordurinha que a gente pega na barriga, que a calça não fecha, que a gente acha feinha e tudo mais, ninguém é feliz com isso. Mas talvez a que tem maior associação com doença a longo prazo, com doença cardiovascular, com piora de padrão metabólico, sinalização inflamatória, resistência à insulina, que a gente chama de gordura visceral, que é aquela que está lá no meio dos órgãos, que tá liberando um monte de mediador inflamatório, e talvez um dos maiores exemplos disso que a gente consegue acessar de uma forma mais fácil, a tal da gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática. Eu acho que a gente ainda ignora a esteatose hepática, a medicina, de uma forma muito inadequada, que é uma doença, né? E tem a frase, eu só tenho uma gordurinha no fígado. Calma, não é bem assim. Conta pra gente o que a esteatose hepática pode virar, se a gente deve tratar e como que a gente deve tratar esse paciente. Essa pergunta é muito boa, porque todo médico já ouviu isso. Não, o senhor tem alguma comorbidade? Não. Aí quando você vai, aí você vê um ultrassom da pessoa, e essa gordura aqui? Não, isso daí realmente eu tenho. Mas, doutora, todo mundo tem, né? Meu médico falou que eu não preciso me preocupar. Ou então, meu irmão falou que ele também tem, eu não preciso me preocupar. Isso daí acho que a maior falácia, assim, que tem. Porque a gordura, quando ela aparece no ultrassom, todo mundo tem um pouco de 5% ali de gordura dentro do fígado. Isso daí tá dentro dos valores de normalidade. Quando começa a aparecer no ultrassom, é quando extrapolou de 30% de gordura no fígado. Então, se eu tenho esteatose hepática grau 1, quer dizer que eu tenho 30% de gordura no fígado? Então, quando vem aquele laudo esteatose leve... A pessoa fica meio tranquila, né? Quando ela lê a palavra leve. E não, isso significa que para aparecer no ultrassom, normalmente é porque já tem 30% de gordura ali no seu fígado. Então, você vê que, não, calma, não é tão tranquilo assim você ter gordura no fígado. Precisa sim fazer algo a respeito. Então, no mínimo, encaminhar para o endocrinologista, para o hepatologista, para o gastro. Isso precisa ser visto. E aí, o que acontece, né? São todos esses hábitos que a gente tem, diabetes mellitus, síndrome metabólica, né? É o paciente que ele está com um IMC mais elevado, ele é diabético, ele tem um colesterol mais alto, ele é hipertenso, ou ele tem uma alimentação ali que está realmente muito hipercalórica ou rica em ultraprocessado, açúcar, isso tudo vai convergindo para ele ter esse aumento de gordura visceral. O fígado é um dos principais órgãos que sofre com isso. E o que acontece nessa gordura do fígado? Por que ela é perigosa? Por que não é legal isso deixar para lá? Porque, ao longo do tempo, o seu fígado ele vai sofrendo calado. Ele vai acumulando ali aquela gordura. O tempo passou e eu sofri calado. O tempo... Totalmente, totalmente. E o que acontece? Ele vai lá sofrendo calado. E aí você faz os exames, você vai... Nossa, tem gordura no fígado. Deixa eu dosar aqui TGO e TGP, os enzimas, os marcadores inflamatórios desse fígado. E vem tudo normal. E o paciente está bem, ele não tem queixa, porque é uma doença que é assintomática. E aí vai deixando passar. Ao longo de vários anos, tem uma hora que o fígado ele cansa de sofrer calado. Essa esteatose vai agravando, ele vai saindo do grau leve para o moderado, para o grau mais avançado. E aí tem uma hora que ele inflama. E aí essa é a hora da esteatohepatite. É a hora em que eu vou fazer os meus exames de sangue e eu vou ver elevação de TGO e TGP. E talvez antes de alterar esses exames, se eu já fizesse uma biópsia nesse fígado, eu já veria células de inflamação. Eu já veria hepatócito inflamado nesse fígado. Então, é uma coisa bem crônica. É igual o paciente com hipertensão que fica anos assintomático, uma hora ele acaba tendo alguma complicação. Na hora em que eu tenho uma esteatohepatite e eu começo a já ter inflamação do parênquima desse fígado, eu já tenho uma chance muito mais alta de eu fazer fibrose desse fígado. Dessas minhas células basicamente cansarem de lutar e elas vão fibrosando. E a história natural, se eu não fizer nada a respeito disso, é evoluir para um quadro de uma cirrose hepática. É muito comum o paciente achar que só tem cirrose quem bebe, né? Ganha esse estigma, infelizmente, a cirrose. Mas nos Estados Unidos hoje, a esteatose hepática já é a principal causa de cirrose lá, e no Brasil facilmente vai se encaminhar para isso nos próximos anos. Então, esse é o grande perigo, porque enquanto a gente está na fase da esteatohepatite, a gente consegue voltar
se eu fizer alguma coisa a respeito. A partir do momento que virou cirrose, Terra fibrosou, arrasada. eu não consigo mais curar esse paciente, exceto por uma situação bem extrema, que é o transplante de fígado, que é a solução que a gente tem para os casos de cirrose. A gente tem terapia medicamentosa, a gente controla esse doente, mas a gente não cura ele. A terapêutica mais eficiente seria um transplante que a gente sabe muito bem que não tem órgão para todo mundo. Então, a melhor coisa que eu posso fazer, a partir do momento que eu olhei no meu ultrassom esteatose, eu olho lá para frente, eu não quero chegar lá, eu não quero ter cirrose. Então, eu começo a fazer algo a respeito. O que a gente pode fazer a respeito disso? De forma eficiente, tratar os fatores causais. Então, eu tô acima do meu peso, eu tô com sobrepeso, eu tô com obesidade, tratar. A gente já sabe que diminuir 10% do meu peso corporal já tem uma melhora muito importante. Muitas vezes isso já consegue fazer com que o meu próximo ultrassom já venha ou perto do normal, ou já sem essa infiltração gordurosa. Tratar. Então, essa é a hora de você ver a pressão desse paciente, tratar a hipertensão se estiver descompensada, tentar controlar melhor a diabetes dele, colesterol eu sei que é seu carro-chefe, então resolver essa parte da dislipidemia, tentar ou você começar alguma estatina, encaminhar para o cardiologista, e também orientar, por favor, alimentação saudável e atividade física, que é o que faz mais diferença. Então, porque quando a gente pensa em terapia medicamentosa específica, não tem boas evidências, assim. A gente tem aí um ou outro estudo falando da vitamina E, mas os desfechos a longo prazo não são aquele grau de evidência de benefício. Tem diversos efeitos colaterais. A pioglitazona também tem ali o seu papel no paciente diabético, mas também não é aquele remédio que a gente vai dar e o remédio vai resolver. O que vai resolver é tratar todas essas causas base. A gente tem um pouquinho de medo da pioglitazona na cardiologia, se usa menos porque ela faz um pouco de retenção hidrossalina. Então, se você tiver um paciente com insuficiência cardíaca, alguma coisa, dá um medinho, né, para poder utilizar. Talvez aquele paciente mais jovem, super tranquilo para pensar em utilizar da mesma forma. Mas eu uso pouco, assim, pioglitazona no consultório. Eu vi alguns estudos observacionais que parece que o ISGLT2 talvez poderia ajudar um pouco, mas observacional. Teve também aquele hormônio tiroidiano agora nos Estados Unidos, né? Que é o análogo receptor de hormônio tiroidiano, só que a gente não tem no Brasil da mesma forma. Mas é muito possível que o que vai resolver, de fato, essa questão não vai ser remédio. Da mesma forma que a gente estava conversando sobre questão de estômago ali, né? É difícil que a gente resolva isso só com medicação. O exercício físico vai consumir essa gordura como fonte energética ali. Nos últimos 2 anos eu comecei a pedir muito ultrassom de abdômen no consultório. E vira uma motivação para tratar mais o paciente, talvez um pouco mais intensivo. Tá rodando estudo com análogo GLP-1 aí, para ver. Eu acho que vai ser positivo, faz muito sentido ser positivo, né? É assim, muito possível que a gente chegue lá com... Mas acho que muito pela perda de peso em si, né? Também acho que vai ser. Também acho que por isso. Muito, muito, muito possível. E porque esses pacientes desinflamam também, cai PCR ultrassensível, de certa forma isso muda um pouco a sinalização inflamatória para eles, eu acho que acaba sendo interessante da mesma forma. Então, esse dado que você me trouxe de 30% de gordura, eu falei assim, uau, no leve. Não é o cara que tá hardcore, tipo, 1/3 do fígado do cara é gordura, é muita coisa. Se no seu ultrassom, você precisa se preocupar sim. Ir atrás, né? Sim. E se alguém ignorou, ok, às vezes a pessoa ter ignorado é porque ela não entende sobre o assunto. Exato. Pede para encaminhar ou procurar ajuda, porque às vezes não tem essa questão também, né? Porque não necessariamente a gente sabe tratar tudo na medicina e tudo. Tem algum momento que você pede investigação adicional para esteatose? Você fala assim, pô, vou pedir outro exame, alguma coisa nesse sentido? Então, tem indicação de biópsia em quadros de esteatose quando eu ou não sei a causa. Então, é um paciente que ele não fecha critério de síndrome metabólica. Tem um mismatch ali, o cara magrinho, jovem e exato, uma imagem desproporcional ao que é você vê ali ou dos exames ou da pressão arterial. O cara não é diabético, ele é magro, ele é saudável. Essa seria uma indicação de biópsia. Outra indicação de biópsia seria o paciente em que você está fazendo todo o tratamento bonitinho da síndrome metabólica, da esteatose hepática, e ele não está tendo uma resposta adequada. Também seria, ou dúvida diagnóstica mesmo. Se você está na dúvida se ele tem alguma outra condição sobreposta, também seria ideal você fazer a biópsia do fígado desse paciente. Lembrando que a biópsia do fígado parece um exame muito elaborado, mas é um ultrassom com
uma punção de agulha, é bem simples de fazer, não é nada assim extremamente complexo. Seria bem interessante. Legal. Embaixo ali vesícula também, que fica ali pertinho, né? A gente está vendo agora um pouquinho de pacientes perdendo um pouco mais de peso por diversos motivos, e perda de peso se associa com maior formação de pedra na vesícula, né? Colelitíase, que é a pedra na vesícula, tem que operar sempre? Como é que vocês veem isso, assim? Ou não? Posso esperar? Posso ver de qual? Qual que é a conduta mais certa? Descobri uma colelitíase. Não tô em colecistite, não tô no pronto-socorro, foi um check-up aí que eu fiz. Fui ver gordura no fígado, achei colelitíase. Qual que é a conduta para vocês, assim, que vocês acabam sugerindo? Essa é uma pergunta boa, porque é uma pergunta da ansiedade, né? Na verdade. Pelo livro, na teoria, se o paciente for totalmente assintomático, ele não tiver um antecedente de neoplasia, alguém na família que teve um câncer de vesícula, por exemplo, poderia observar. E a gente poderia deixar esse paciente em observação. Não precisaria operar logo de cara. Mas o que a gente vê é que, como esse paciente acaba tendo um risco de fazer uma colecistite, e aí ele precisar operar numa situação bem mais de emergência, né? Então, ao invés de eu fazer um risco cirúrgico certinho para ele passar com cardio, ver se tá tudo bem, e aí marcar a cirurgia com calma, num momento até oportuno para ele, talvez, a gente já cansou de ver um paciente que tá, sei lá, foi pra Itália, tava comendo uma comida deliciosa, começa a fazer ali uma colecistite durante a viagem e aquele Deus nos acuda para operar. Então, o que a gente percebe é que hoje em dia tem se operado mais colelitíase assintomática para escolher esse paciente operar no melhor momento, porque bem ou mal ele tem realmente a chance de inflamar, e eventualmente. Do nada, né? E muitas vezes a gente vê que esse paciente acaba tendo ali uns hábitos alimentares ali mais gordurosos mesmo, fica um pouco difícil ali de prever quando que isso vai acontecer, então a gente acaba vendo que acaba sendo operado mesmo. Legal. Descendo um pouquinho, hoje a gente pensa muito sobre rastreios de câncer, tá na moda, eu quero prevenir, prevenção, ver de qual, não quero ter nada de problema de saúde. Os mais famosos são próstata e mama, apesar de que talvez o rastreio mais eficaz seja câncer de cólon, né? Talvez seja a melhor evidência que a gente tem hoje, rastrear câncer de intestino. Sim. E mama tem uma certa evidência, próstata é muito discutível, mas cólon é meio que unanimidade em qualquer diretriz, né? Sim. Você tem que pensar em rastrear. Existem formas diferentes de rastrear, algumas diretrizes falam para um lado, outras falam para o outro. Quando que você acha que vale a pena a gente começar a rastrear câncer de cólon nos pacientes e qual a forma que você acha teoricamente a mais adequada aí para fazer esse rastreio? A gente tem a população totalmente saudável, sem nenhum fator de risco. Hoje o que a gente tem de guidelines é acima dos 45 anos. Então, você fez aniversário de 45 anos, amanhã você ganha o seu pedido de colonoscopia e você vai fazer aí ao longo desse ano. Se você teve um familiar de primeiro grau que já teve um câncer de cólon, aí vamos olhar a idade que esse seu familiar teve. Porque isso vai adiantar o seu rastreio. Então, ou você vai começar 5 anos antes, ou você vai começar aos 40, o seu rastreio, ou 10 anos antes da idade que o seu familiar teve, o que for primeiro. Então, exemplo, a mãe do paciente teve um câncer coloretal com 47 anos de idade. Então, ele vai começar o rastreio dele aos 37. Se a mãe dele teve aos 68, ele vai começar aos 40. O que vier primeiro. Essa é uma especificidade dessa população. E o que a gente sabe, se a coluna dessa pessoa vem normal, a próxima coluna dela é daqui a 5 anos. A gente antecipa um pouquinho. Ela não fica o 10 em 10 de padrão? Não, ela vai fazer a cada 5. Mas para o indivíduo normal, que não tem nenhum antecedente familiar, ele não tem nenhuma doença gastrointestinal, esse é o rapaz que vai realmente ganhar ali com 45 anos seu pedidozinho de colônia e ele vai fazer. Se a coluna dele está normal, ele vai fazer a cada 10 anos. Agora, se vier alguma lesão, a intenção da coluna é a gente detectar pólipos, né? Porque a intenção do exame da colonoscopia é a gente olhar uma lesão que possa ser pré-maligna, retirar, né? Claro, mandar para análise e ver qual é a característica daquele pólipo. Então, se for, por exemplo, um pólipo hiperplásico, tudo bem. Benigno, 10 anos, a cada 10 anos você vai fazer exame. Veio
Aí tem uma tabela enorme, né? Com diferentes tipos de rastreio. Vem um adenoma tubular com displasia de baixo grau, que é o que a gente mais encontra, né? Aí você vai fazer a cada 3 a 5 anos. Aí que você vai repetindo esse exame. No próximo exame, se vier normal, aí você volta a fazer a cada 10 anos. A gente tem muito paciente com medo de fazer colonoscopia, né? Não sei se você tem isso no seu consultório também, mas a colono vira um bicho-papão, né? E falta de tempo também. Fala assim, pô, mas tem que fazer o preparo, não tem 2 dias pra fazer isso. Eles têm mais medo do preparo do que qualquer outra coisa, né? Sim. Então, tem muito paciente que pergunta de exames fecais, por exemplo. Não, mas e aquele sangue oculto nas fezes? Eu poderia fazer? A gente sabe que o mais eficiente, o exame mais eficiente de todos, com certeza vai ser a colonoscopia, até porque ela é terapêutica. Eu consigo tirar o problema. Mas a gente tem, sim, essas opções de exames fecais, mas a gente deixa aí para o paciente que realmente ou não tem como fazer a colonoscopia num cenário de SUS, que seria o sangue oculto, ou num cenário de SUS, e no cenário particular você tem o sangue oculto e o FIT, que é um exame que ele detecta anticorpo, que detecta sangue nas fezes. O bom desse é que ele é anual, também igual ao sangue oculto, mas ele é uma amostra só e ele não precisa daquele preparo de 3 dias sem comer carne, 7 dias sem anti-inflamatório. Né? Então, ele seria uma boa opção também. Isso é interessante, não sabia desse Nos FIT. Estados Unidos, a gente tem o FIT, e nos Estados Unidos eles têm o exame de DNA fecal, em que eles veem mutação genética nas suas fezes. E aí lá eles têm um exame chamado FIT-DNA, que eles juntam os dois. Eles pegam o anticorpo que detecta sangue do FIT junto com essa mutação, e eles mandam para análise. E aí a cada 3 anos o rastreio com esse exame de fezes. Mas se vem alterado, você acaba precisando ir pra coluna, né? Não tem muito jeito. Você vai ter que fazer Exato. Então, por isso que eu sou mais fã de ir direto pra coluna. Mas o que é interessante desse FIT DNA nos Estados Unidos é que é um exame que eles mandam pelo correio. E, mais interessante que isso, é que você tem que mandar todo o seu volume fecal de uma vez. Então, você pensa no seu carteiro ali. Coitado! No mínimo, você nunca mais ganha uma correspondência na sua vida, né? Pois é. Nossa, tadinha, ficar transportando isso. Exato. Então, mas temos essas opções também de rastreio. Interessante. Aquelas tomografias helicoidais e tudo mais, algum cenário virtual, que usa, né? alguma coisa nesse sentido? Eu nunca pedi. A gente tem de outras opções de exame de imagem a retossigmoidoscopia flexível. O preparo é o mesmo. E ele só vê até cólon esquerdo. Ele só vê até cólon descendente. O benefício é que você não precisa sedar. Então, talvez se for, por exemplo, um paciente que você tem medo de fazer sedação para ele, poderia ser uma opção, mas você perde ali todo o transverso e o cólon ascendente. Então, não é minha primeira opção, se possível. E a colono virtual, que é uma tomografia com preparo intestinal, também não precisa de sedação. O preparo é o mesmo da colono. E ele consegue até avaliar alguns outros órgãos, mas se vier alterado, eu também preciso ir para colono. Então... Todos os caminhos levam a colono, no final das contas. Todos os caminhos levam a colono. Assim, a não ser que seja um paciente que você tem muito medo de sedar ele, eu não vejo por que não pedir colono logo de cara se você tem a disponibilidade do exame. Entendi. Interessante. Às vezes a gente tem alguns pacientes que estão sob vigência de anticoagulação plena e tudo, que a gente dá uma seguradinha e acaba indo para esses lados, assim, de métodos alternativos. Você às vezes fez um TEP, por exemplo, e você fala, pô, deixa eu caçar a causa desse TEP que não está tão evidente aqui. Tem que rastrear a neoplasia. Esse seria um paciente que talvez poderia ganhar uma colono virtual. Sim, que a gente vê muito na carta que veio o TEP, né? Chegou o TEP pra gente. Aí você fala, pô, mas o que aconteceu com esse cara pra esse cara ter um TEP? Vamos dar um passo para trás. Aí você rastreia... Questão hematológica não tinha nada. Assim, próximo passo é olhar para o intestino. Mas, pô, será que eu vou passar com anticoagulação plena? Eu vou passar um negócio... Você fica até na dúvida se teria benefício de fazer um FIT ou um sangue oculto nas fezes, né? Muito provavelmente vai vir positivo. Falso ou não, né? Vem positivo, você não sabe se é falso ou não, Sim, né? Essa vai mais corroborar a sua ansiedade nesse cenário pra gente ficar pensando sobre isso. Então, a gente acaba sofrendo um pouco. Eu acho... interessante muito essa questão nova de associação de intestino, cérebro e tudo. Eu acho que isso é uma coisa legal. Eu acho que tem muito picaretagem nesse assunto também. Força-se muito a barra. E nos últimos... Existe uma questão que é cultural nossa, o brasileiro fala muito sobre isso, a mãe e a avó falam muito isso. E eu acho que algumas pessoas começaram a roubar essa ideia cultural para vender ideia. Existe alguma indicação de eu desparasitar um paciente em algum cenário na medicina? Vou chamar uma gastro para falar isso pra gente, porque a gente sempre fala isso na internet. Tem alguma indicação de eu ficar tomando albendazol todo ano, por algum motivo? Não. Tá, que bom. Obrigado. Não, isso gera desbiose, né? Sim.
Então, assim, a não ser que você tenha evidência de que esse paciente tá com alguma infecção intestinal por parasita, poxa, vamos fazer então um PPF, uma coprocultura para ele. É tão simples, né? Assim, Gente, se você tá na dúvida, isso, né? isso tem no SUS, isso tem em tudo quanto é lugar. É um exame mesmo que o paciente precise pagar, não vai ser tão oneroso. Não tem porquê. Gente, vamos pensar assim, se um antibiótico, quando ele entra, ele não sabe que ele precisa ir na bactéria Y, ele mata todas as bactérias que ele vem e que ele tem a capacidade de matar, o antifúngico, o vermífugo, o antiviral, eles agem da mesma maneira. Então, na hora em que você dá um remédio para desparasitar esse paciente, você está matando todo mundo que estava agindo ali na microbiota desse paciente, que fazia parte daquela microbiota, que fazia parte daquela floresta. Por que você foi matar? Ele tinha sua função ali. Ele não estava gerando nenhum problema. Ele fazia parte daquele ecossistema. Não tem porquê. E não, né? A gente também sabe que parasita também não causa diabetes, né? Então, Só dando essa ressalva aí, né? Não é esse o problema, né? É interessante isso. Nossa, o que a gente tem visto de... não, esse protocolo de desparasitação que se fala assim, meu Deus, e tudo. Mas eu acho que vem isso da cultura de tomar vermífugo todo ano, que a gente tem aqui nesse cenário, que acaba sendo uma coisa que eu só gostaria de deixar claro para todo mundo ver isso aí e tudo mais. Sempre que eu converso com médicos, e nesse podcast a maioria das pessoas que foram convidadas são médicos, a gente vê muito médico como o profissional médico. Eu sou médico, eu sou isso, minha formação é aquilo, a gente até conversou para falar sobre você, a gente conversou sobre isso. Mas atrás disso a gente tem uma pessoa. E essa pessoa é muito importante para a médica que vai ser. O que você faz e acha importante fazer, além da medicina, para ser uma boa médica? Pergunta difícil essa, não é? Me fala coisas que você coloca no seu hábito, assim, você fala assim, pô, isso aqui eu acho que tem uma influência positiva, ou isso que eu fiz há 10 anos atrás teve uma influência positiva. Algumas pessoas já me citaram, pô, a Paula citou, treinei tênis, e isso me ajuda até hoje. Tem várias coisas disso. Me conta um pouco disso. Como é que você vê essas questões habituais, dia a dia, cotidiano? O que você tenta fazer para ajudar nisso? Eu sei que isso vai parecer muito clichê, mas terapia... Mas acho que foi o primeiro que falou. Isso, você acredita? Uhum. Não, juro. Assim, eu acho que eu fazia terapia desde que eu era adolescente, meus pais me colocaram. E aí eu parei um tempo, e aí durante a pandemia, naquela loucura, né? Eu resolvi voltar e eu vi como eu estava numa estafa mental e como simplesmente ter alguém ali neutra, que não é do meu trabalho, que é simplesmente uma pessoa neutra na minha vida para me ouvir, fez muita diferença porque assim, para você ser médico, tá naquele ritmo louco de trabalho e entrar num burnout é um pulo. Então, eu acho que é muito importante assim você arrumar um jeito de colocar para fora. Então, para mim, a terapia é um jeito muito importante para eu não ter aquela sensação de... Limite. De limite, daquele quando você está indo para o trabalho, você não queria estar indo para o trabalho. Isso é a pior coisa que pode acontecer para você e para o seu paciente. Então, acho que a terapia, para mim, realmente, de 2020 para cá, depois que eu voltei, eu percebo, assim, outra Anelisa. Até mais maturidade emocional. E... o esporte, né? Eu digo esporte, assim, eu não sou atleta nem nada, mas eu gosto de correr, eu gosto de fazer a minha academia, eu gosto do meu hot yoga, e eu acho que isso faz muita diferença. Quando você já começa o seu dia, eu gosto de fazer de manhã, né? Quando eu já começo o meu dia tendo dado aquele check, eu sinto que eu vou pro trabalho com outra cabeça, com outra paciência, até mais empatia. Assim, pra mim faz muita diferença. Terapia e esporte, com certeza. Eu também é uma coisa que é inegociável pra mim. Assim, inegociável por causa da cabeça. Tem benefício metabólico X, Y. Tem. Mas eu não acho que eu faria tanto pelo benefício metabólico. Assim, talvez eu faria menos. Eu faria 3, 4 vezes por semana e tudo. E eu vou todo dia. Esse ano eu tenho 2 treinos a menos do que número de dias. Eu acho que isso é um alívio. Depois eu tenho que fazer as contas de quantas vezes eu fiz exercício, mas não é porque porque eu queria melhorar minha resistência insulínica. Óbvio, isso ajuda absurdamente nesse cenário a não ter gordura no fígado e tudo, mas eu acho que é aquela questão de alívio. E esse alívio psicológico, você
chegar aí, você tá, não, eu tô em paz, eu vou tomar uma decisão muito racional nesse processo, eu acho que a gente consegue tirar a nossa questão emocional para tomada de decisão. E porque a gente envolve em muita relação emocional perante o que a gente está fazendo, né? Se a gente dá espaço para trás, eu acho que acaba sendo importante. Acho que medicina e você falou uma frase bem interessante, que eu acho que é cuidar da gente e do nosso paciente. Quando a gente está bem cuidado, nosso paciente vai ser bem cuidado. Quando a gente não está se cuidando bem, a gente não vai conseguir cuidar dos outros, né? A gente precisa de tempo. Você falou assim, de saúde intestinal aqui. Pô, tem como você falar de saúde do seu intestino, do seu estômago e tudo, sem a gente conversar sobre como que tá o dia da pessoa? Sim. Você tá exausto, Não, você vai você querer tem ouvir que- uma hora a Exato. pessoa falando como é que é o dia dela? O que, Você que não ela vai. comeu de café da manhã? Isso faz parte da anamnese do Sim. gastroenterologista. Tem que ter lá quantos litros de água ele tá bebendo por dia, o que, que ele come no café, almoço, jantar. Eu tenho na minha anamnese, assim, hobby. Eu pergunto assim, hobby, sono, faz terapia? Sim, não? Tem que ter atividade física, o que que faz, quantas vezes. Isso tem que estar na nossa investigação. Sabe uma coisa que eu acho que quando você também se coloca no lugar de paciente, por algum motivo, nem que seja você ir coletar um exame de sangue, te dá uma outra visão. Experiência totalmente diferente, né? É outra. Não é? Aí você chega no dia seguinte, assim, aí quando você fala que o paciente vai coletar sangue, você fala, olha, não, calma, você vai coletar sangue. É muito engraçado também na hora em que você tá do outro lado, assim. Isso também é uma experiência imersiva, né? Eu brinco que dependendo da porta pela qual você entra no hospital, parece que você tá em outro hospital. Assim, se você entra pela porta de funcionário de um jeito e a porta de paciente, sua experiência é completamente diferente, mesmo sendo no mesmo local. Assim, é bizarro isso, né? Sim. Você mudar a coisa. A gente tende a julgar quem tá atendendo, às vezes dependendo do caso. Esse cara não me escutou e tudo, às vezes tem isso também. Mas acaba tendo isso. Uma coisa que eu queria te perguntar também, às vezes eu até converso com você sobre isso em off e tudo mais, um dos diagnósticos novos, entre aspas, aí, que tá tendo é a tal da SIBO, né? Sei lá, 10 anos atrás, acho que não se falava muito sobre isso, né? E hoje é muito frequente o paciente sentar na minha frente, eu tenho SIBO. Mas, pô, que legal, assim. E acho que até, como todo diagnóstico novo, tem overdiagnosis e tem também pacientes que têm e não são diagnosticados. Ou a gente tem aquele exemplo, assim, pô, talvez aquele paciente há 6 anos que eu atendi tivesse isso, eu não tinha pensado sobre isso. Porque você não conhecia, né? Exatamente, você só dá bom dia pra quem você conhece, né? Lá em Minas a gente dá bom dia pra todo mundo, mas assim, geralmente essa frase... Mas me conta o que é isso, como que eu dou o diagnóstico desse negócio, como é que eu trato, o que o paciente tem de sintomas. Isso que você falou assim, é muito interessante, porque acho que eu tava conversando com uma cardio esses dias que ela falou, a gastro que eu aprendi na faculdade não é mais a gastro que vocês estão praticando hoje. Pra mim é um mundo diferente já também, é verdade. E é muito verdade isso, assim, até mesmo quando eu tava, até mesmo na residência de gastro, assim, a gente fala muito de cirrose, de doença de Crohn, de retocolite, de tudo, mas SIBO, por exemplo, óbvio que a gente toca nesse assunto, mas você vai se aprofundando ali no seu dia a dia quando você pega pra estudar mesmo, é muita questão muito nova, essa questão de microbiota, de probiótico. Se a gente fizer esse podcast daqui a 10 anos, a gente vai estar conversando sobre outra coisa, vai ser outra medicina. Então tá convidada é um mundo... já. Eu volto. É um mundo de possibilidades do que vai aparecer, tem muito estudo saindo. E essa questão da SIBO é o seguinte, né? Como eu mencionei para você, a gente tem essa nossa população de microbiota, que são esse conjunto de micro-organismos que a gente tem no nosso intestino. E quando a gente olha de cima para baixo, do esôfago indo para baixo, aqui em cima a gente tem poucos micro-organismos vivendo aqui, pouca microbiota, porque aqui é uma zona de caldeira. Eu gosto de falar que aqui é a zona de queima, de ácido. Então, não tem muito como ficar crescendo muita bactéria aqui em cima. Só o H. pylori aqui. Só ele. Unânime. E aí, quando a gente vai descendo, intestino delgado, até chegar no intestino grosso, aí essa população vai aumentando. Na região do cólon, que é do intestino grosso, aí que a gente tem mais de 1 trilhão de micro-organismos vivendo ali. Vamos supor que aconteceu alguma coisa, algum fator de risco para SIBO, que são diabetes compensada, uso de análogo de GLP-1, cirurgia bariátrica, uso de alguma medicação, um ansiolítico, um antidepressivo, ou, enfim, uma alimentação muito inadequada, que seja constipação crônica, que seja alguma coisa que... Esses são os principais fatores de risco, mas aconteceu alguma coisa ali que, pensando na floresta de novo, fez uma queimada ali.
Já viu quando você tá numa zona lá de floresta, do nada começa a aparecer uns bichos no meio da cidade, porque a floresta ali perto pegou fogo, né? Os animais, eles vão migrando e eles vão indo para outro lugar que não tá ruim para eles. E é a mesma coisa. Então, essa nossa microbiota, essas nossas bactérias que estão lá, a zona ali ficou ruim. O intestino tá todo inflamado, a qualidade da alça do seu intestino tá muito ruim. Ele olha e fala, gente, aqui já não tá bom pra mim, deixa eu migrar. Então, ele olha lá pra cima e fala, gente, aquela região lá que quase não tem ninguém, deixa eu tentar ser feliz lá em cima. E ele migra pra região ali, principalmente da região do duodeno, que é essa parte mais alta do delgado. Então, chega lá aquele bando de bactéria, não tem o que fazer lá, porque não há uma zona pronta para eles, e eles só sabem fazer uma coisa lá, fermentar. E ele começa a fermentar, e fermentar, e fermentar. E aí, a principal quadro... E esse é a SIBO, é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. É essa migração das bactérias para essa região. E elas começam a fermentar, e o paciente tem como principal sintoma distensão e gases. Aí ele pode ter piora da constipação, piora da diarreia. Tem muito paciente que descreve piora de quadros de enxaqueca crônica, como um cronificador de enxaqueca mesmo, como a SIBO, ou cefaleia ocasional. E a gente tem até descrito em literatura uns pacientes que descrevem uma sensação de fog mental. Que ele fala que parece que a cabeça dele tá meio aérea, não consegue se concentrar em nada. É claro que isso é multifatorial, mas tem essa descrição em literatura. A partir do momento que você viu aquele paciente com aquele tanto de distensão, e com aquele tanto de gases, você tem que acender uma luzinha de que... E assim, um diabético descompensado, ou começou o Ozempic, tem que acender uma luzinha. Aí você pode fazer um exame muito interessante, chamado teste do hidrogênio expirado. Qual é o racional desse exame? Você vai tomar uma bebida, eles te dão um copo de uma bebida açucarada, com um substrato de lactulose, e você vai beber. O normal... Se você não tiver SIBO, o normal é que você comece a ter produção de hidrogênio pelas bactérias do seu intestino, que é normal acontecer, depois de 120 minutos que você tomar essa bebida, porque é a hora em que ela está chegando já lá no seu cólon. Então, é a hora que você começa a ter população de bactéria mais alta. Porém, e aí você toma essa bebida e a técnica vai começar a te dar um bafômetro para você começar a soprar, e esse bafômetro vai medir a quantidade de hidrogênio que você expira. Se com menos de 90 minutos você começa a ter um aumento de hidrogênio, aí significa que você tem bactéria alta. Está acontecendo isso de forma mais precoce. Era para ser depois de 2 horas, está acontecendo muito antes. Então, provavelmente você tem bactéria onde não deveria ter alta. Então, isso significa um teste de SIBO positivo. E aí a gente precisa tratar, se o paciente tem sintoma, né? O tratamento é com antibiótico. Aí são 14 dias. Aí a gente tem algumas opções, sendo a primeira opção a rifaximina, mas é oneroso, né? Então, nem todo paciente consegue arcar. E aí a gente pode usar algumas outras opções, como ciprofloxacino, metronidazol. Cipro responde? Interessante. Tem paciente que tem resposta. No SUS a gente usa muito. No SUS a gente usa muito ou cipro ou flagil, o metronidazol nesses casos. E a gente tem uma outra variante que é a cibometanogênica, que é quando as bactérias dessa pessoa, ela não é aquela cepa produtora de hidrogênio, e sim a produtora de metano. E aí o problema é que o exame de metano é pouco disponível, então acaba precisando ser um diagnóstico um pouco mais presuntivo. Então, um exame que deu negativo, só que a suspeita diagnóstica é muito alta, e aí você acaba optando por tratar também. Mas no início ficou, né, SIBO existe ou não? Mas sim, SIBO existe porque eu trato para os meus pacientes e eles melhoram. Só que aí você precisa pensar, né, óbvio, em ir lá resolver a causa base. O que é que desencadeou isso e como que eu posso melhorar? Se o paciente tiver metabolicamente tudo estragado, às vezes vai tratar, e daqui volta. A pouquinho ele volta, né? Tem alta chance de recorrência se você não resolve a causa base. Interessante. Rifaximina, quanto custa, mais ou menos, você sabe? Então, o problema é que aí é um comprimido de 8 em 8. E aí uma caixa não dá. A caixa já é 600 e pouco. Tá, milim, então. E aí fica uns R$1.200 o tratamento. Entendi. Mas o paciente sofre tanto que eu já vi paciente que, assim, falou, tudo bem, eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou arrumar. Porque eu quero usar a primeira escolha de tratamento, porque eu tô sofrendo demais. Não é incomum isso acontecer. Qualidade de vida é uma das coisas que as pessoas mais vão começar a gastar dinheiro, eu acho. Sim. Acho mesmo, assim, acredito muito nisso. Todo o mercado de wellness tem crescido muito e é interessante, tudo que envolve sintoma e medicina, as pessoas estão topando pagar caro, né? Assim, tudo que envolve sintoma ou que envolve percepção de melhora. Assim, perder peso, massa muscular, tudo isso eu acho que tá
subindo, com certeza, se você tem uma distensão abdominal que te Sim. incomoda, que sua calça não fecha, que você não fica bem na consegue roupa, comer. que você não come bem e tudo, eu acho que isso, com certeza, no fim das contas, as pessoas acabam optando por tratar, né? E responde bem, na prática, assim, dia a dia, de consultório, Então, caneta na mesa, assim, o que eu reparo? O paciente, ele responde muito bem ao tratamento com a rifaximina ou com flagyl, que seja naquele primeiro momento. E se ele não... Muitas vezes tem muito erro alimentar associado... Eu não gosto dessa palavra erro alimentar, mas enfim. Às vezes esse paciente está com uma dieta, assim, com muito alimento fermentável, ele está com uma dieta muito rica em ultraprocessado, estava consumindo muito álcool, muito cigarro. Se o paciente ele acaba mantendo todo o mesmo estilo de vida, não vai tratar a causa base, volta. Mas eu já tive muito paciente que aproveitou, que estava se... Porque isso também é legal. O paciente, ele usa o antibiótico e aí ele melhora. Ele fala, gente... Tem uma vida aqui sem viver de forma horrível, sem viver de forma extremamente sofrida. Eu tô conseguindo comer, eu tô conseguindo ir pro trabalho, eu tô conseguindo sair para jantar com meu marido. E a pessoa se motiva. E aí ela começa a ir na academia, ela começa a comer melhor, aí ela vai tratar da diabetes que estava toda descompensada. Às vezes faz um ajuste na dose de Ozempic, que seja, de liraglutida, ou então conversa com o psiquiatra para talvez ajustar o medicamento que tinha sido introduzido, e aí essa pessoa fica bem a longo prazo. Mas aquela pessoa que acaba não mudando muito ali o fator gatilho, volta. Acaba voltando. Vê que você trata, a causa base não foi tratada e acaba indo pro ponto inicial. E um problema é a bariátrica, né? Que a gente fica... Não tem como voltar muito atrás, né? Acaba sendo dificultoso. Talvez vai começar a diminuir um pouco de bariátrica nos próximos anos com essas novas terapias, né? Muito possível. Muito possível. Acho que não vai acabar, né? Mas é muito porque a gente tá vindo muita coisa interessante para tratamento dessas coisas, né? Muita coisa interessante. Eu acho que os próximos anos vão ser muito ricos para isso. Mas aí a gente vai ter a questão, por outro lado, vai ser muito oneroso também, né? Por muito tempo eu acho que vai ser algo muito pouco disponível para a população, né? De forma geral. É triste, assim. porque tem muito paciente que quer se beneficiar tanto, né? Só que aí fica impraticável. Vai rolar a tentativa de estudo para custo-efetividade no SUS. Disso aí vai ser legal. Vai ser legal. Tomara que a gente não, porque não sou eu que vou fazer o estudo, mas que a gente consiga chegar nisso aí. Elisa, sempre gosto no finalzinho da gente sempre conversar e são 2 perguntas que eu faço para todo mundo. Você já estava treinada, era para ser surpresa, mas... Isso significa só que eu sou uma pessoa que escuta que você seu ouve o podcast, é verdade. É. Vou dar valor para isso. Então vou mudar a pergunta, tô brincando. Ai, meu Deus. Calma. Qual dica você daria para o estudante de medicina hoje? Qualquer estudante de medicina. Uma dica que todo mundo acho que já deu aqui, mas que eu realmente acho muito valiosa é não corte caminho, faça residência médica, ou pelo menos busque a melhor formação possível. E tem uma outra coisa que eu estava conversando até recente com umas amigas minhas. Se preocupe um pouco, sim, com a sua postura na faculdade. Pensa que o seu cartão de visita ele começa no primeiro dia de aula. Sim. E isso eu não tô falando para você ser necessariamente o melhor aluno da faculdade, só tirar 10 e não fazer nada, não ir pra festa. Não é isso, não mesmo. Mas quem nunca passou por aquela situação de ter aquela pessoa da sua turma que só colava, não ia em aula nenhuma, não levava a sério, maltratava paciente na faculdade, e aí hoje você fica... Obviamente, essa pessoa pode ter melhorado e ser outro tipo de profissional, mas você ficou com essa impressão dela. E você abre o Instagram e fala assim, meu atendimento é muito humanizado. E você olha, né? Tá bom, tudo bem, claro. Mas eu acho que o nosso cartão de visita, ele começa e você vai deixando a sua impressão. E quem vai te mandar paciente, muitas vezes, são os seus colegas de faculdade, seus colegas de residência, os seus chefes da residência, os internos que passaram com você quando você era R1, R2. Então, é óbvio que você não precisa ser o melhor residente do mundo, o melhor interno do mundo, mas tenta manter, no mínimo, uma postura respeitosa e ética e interessada, sabe? Porque isso, de verdade, as pessoas, elas lembram. Eu estava conversando disso com uma amiga esses dias e eu pensei que seria uma boa dica que eu daria para um aluno de medicina. Isso é bem rico, porque... A gente acaba, hoje tem muito aquela coisa de, não, eu tenho que ter seguidores no Instagram para eu ter meus pacientes. Mas eu acho que o jeito melhor de você... Se eu pego um paciente, eu encaminho para você, o meu paciente, ele vai em você.
acabou. Não tem outra discussão. Ele pode seguir 5 outros gastos na internet. Sim. Ele vai em você, porque eu encaminhei para você. Então, o que aconteceu foi a geração de confiança que um paciente tem num primeiro médico, que ele vai encaminhar para você, é muito, muito maior do que a geração de confiança em seguir fulano, ciclano, Sim. beltrano. E essa formação de imagem é uma formação gradativa, né? Quem foi você a vida toda? Exato. Todo mundo te conheceu. Quem tá com você até trabalhando hoje. Pessoa trabalha no consultório em endocrinologia para tratar a obesidade, mas faz um plantão de clínica e não toca a ficha direito, é preguiçoso, não faz a coisa direito, enrola, passa um plantão mal passado. Você não vai mandar paciente para essa pessoa. Não cuida direito do paciente, foi Você não grosso vai com um mandar. colega de trabalho. Não vai. Você fala assim, Não meu vai. relacionamento com essa pessoa não funciona, a pessoa é desleixada nisso, você põe. Pode ser que ela seja maravilhosa, assim. Exato. Você acaba não tendo. Vejo isso da mesma forma. Tem, inclusive, pessoas que eu conheço que eu falo, mas essa pessoa era assim naquela época, aí me incomoda, né? Você acaba... Assim, o menino no primeiro ano da faculdade lá tava colando, brigando com todo mundo, aí você carrega isso até hoje. A não ser que, obviamente, você tenha tido a oportunidade de ver essa pessoa de perto e ver que ela mudou, mas muitas vezes você não tem essa chance. Então, você ficou com aquele cartão de visita manchado, eu acho. Sim, sem falar que é raro mudar tanto assim, né? Eu acho que é improvável. Não que não aconteça. E qual dica você daria para uma pessoa aleatória? Um paciente, se você nem sabe quem é, me dá uma dica aí de saúde, de forma geral. Ou de qualquer coisa da vida. A nossa expectativa de vida vem aumentando, né? Acho que a gente vai viver aí até uns 100 anos. Se Deus quiser. E esse é o corpo que você vai carregar. Acho que a dica que eu daria é: cuida desse corpo. Numa boa, assim... Se preocupa com o que você está comendo, não deixe de viver momentos sociais, vá na festa, beba o seu vinho, coma comida gostosa. Se for viajar e quiser ficar sem fazer atividade física durante esses dias aí que você vai viajar, tudo bem, isso faz parte da vida. Mas tenta acertar em 80% do seu tempo, pelo menos. Tenta cuidar do seu corpo, porque ele vai com você até o final. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer dar trabalho para ninguém. Um pouco de trabalho a gente sempre vai dar, mas você quer poder, pelo menos, assim, fazer a sua própria higiene. Quando você estiver velhinho. E a melhor coisa que você pode fazer é ir construindo isso desde hoje. Então, cuida desse corpinho, porque ele é você e ele, até o final. É a única certeza que você tem, que você continuar no seu corpo até o fim, né? Exato. O restante, de carro, casa, de tudo, você pode trocar. Exato. Mas de corpo, pelo menos ainda não, né? A não ser que, sei lá, você consiga fazer o download na sua mente em outro corpo no futuro. Mas a gente é certo que a gente vai continuar aqui. E autocuidado é muito importante nesse cenário da mesma forma. Como é que a gente acha na internet? Adorei o papo com você, quero marcar consulta com você. Como é que eu te acho? Eu tenho meu Instagram, anelisacena.gastro. E eu tenho o meu site, que é doutoranelisacena.com. Perfeito. Sem BR. Sem o BR. Tá. Pergunta difícil. Tá aí. Isso aí. Salva vidas no mundo inteiro. Legal. Foi ótimo. Aprendi muito. Tendo teleconsulta, como você. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então estamos valendo da mesma forma. E... eu aprendi muita coisa hoje, eu gostei bastante. Então, gostaria de te agradecer pela sua presença aqui hoje. Foi bem legal. Eu acho que eu estava comentando mais cedo com o pessoal que eu gosto de fazer isso aqui, porque eu acho que eu consigo realmente plotar o que eu aprendo aqui no meu consultório, no meu dia a dia, no meu cotidiano. Acho que isso não deixa de ser uma aula que a gente acaba recebendo. Eu espero que quem está ouvindo tenha gostado da mesma forma que eu gostei. Então, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, foi uma honra. E não é à toa que muitas vezes eu acabo encaminhando pacientes para você, porque eu confio muito na sua capacidade técnica. E mais do que isso, eu acho que você é uma pessoa legal. Eu acho que conversar com você é bom, assim. Então, eu acho que o médico, ele tem que ser mais... ele tem que trazer capacidade técnica, que eu confio plenamente em você, mas também é um papo que vai leve, assim. Então, eu gosto disso. Parabéns, inclusive, muito bom. Ai, que bom, Silvio. Obrigada. Obrigada, pra mim foi uma honra. Fiquei muito feliz, emocionada, muito honrada pelo convite e posso voltar 1000 vezes, estou super à disposição, sou muito fã sua, do podcast, do seu conteúdo de Instagram e pra mim realmente é uma honra aí dividir os plantões com você e muito, muito, muito obrigada.
Foi um prazer. Gente, espero que vocês tenham gostado. Sempre a dica, tá ouvindo o podcast, tenta fazer o exercício enquanto vocês estão fazendo. Procurar a gente na internet. Siga a gente no Instagram também, tem @ocaminhopodcast. É facinho de achar lá o nosso podcast. Dá pra achar pelo meu perfil lá. Acho que se você chegou no podcast, você deve me seguir no Instagram, mas se você não segue, é @Dr. Silvio Pova Júnior, de fácil acesso. E direto até compartilho coisas que a Anelisa traz aqui pra gente. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse papo, que foi super rico aqui hoje. E muito sucesso para vocês. Vão comer direitinho, cuidar desse intestino aí para viver muito tempo e viver bem. Juízo.